Olá, meu querido e minha querida aluna. Espero que você esteja bem. Seja bem-vindo à nossa aula de correção da avaliação de ciências. Lembrando que essa avaliação foi aplicada na semana do dia 7 a 11 de junho. Se você ainda não fez, procure o mais rápido possível a sua professora de ciências, tá bem? Então vamos lá. A nossa avaliação de ciências tratou sobre as reações químicas, né, como elas são escritas, como elas são representadas, e também sobre o balanceamento químico, que é nada mais, nada menos que você acertar a quantidade exata de átomos que tem em cada lado da reação. Então vamos dar início à nossa correção. Questão número 1. Combustão é toda reação química em que um combustível reage com um comburente, material gasoso que contenha o gás oxigênio, como o ar. Essa reação é sempre exotérmica, ou seja, libera energia na forma de calor. Analise a reação química abaixo da combustão do metano e responda. Então, antes da gente analisar, vou acrescentar algumas informações. Combustão, ela pode ser simplificada como a queima. Então, a combustão é a queima de um determinado combustível. Nesse caso, o nosso combustível, ele é o gás metano, CH4, que é um gás muito presente na nossa atmosfera e que ele é altamente, inflamável e muito fácil de sofrer um processo de combustão. Normalmente, em sua maioria, quase 100% dos processos de combustão ocorre apenas na presença do gás oxigênio. Então, se uma reação fala que está tendo combustão, você já vai automaticamente identificar a presença do oxigênio como um reagente, porque a combustão não vai acontecer, nesse caso, sem a presença dele. Então, ele é o principal, um dos principais reagentes para que ocorra a combustão. Então, nesse caso aí, a gente tem o gás metano, que é representado pela letra CH4, a sua fórmula molecular é a CH4, ou seja, ele é formado pelo carbono e por hidrogênios, reagindo com gás oxigênio, representado pelo O2, e vai produzir duas substâncias, que é o gás carbônico, CO2, mais água, que é a molécula H2O. Então, a gente tem duas formas de ser representada. Essa fórmula aqui, ela é uma fórmula de representação, com bolinhas, que simulam como se fossem os átomos. Então, esse preto aqui no meio seria o carbono, cada pontinha branca dessa daqui é o hidrogênio. E aqui a gente tem duas moléculas, tá vendo? Então, esse 2 aqui indica que são duas moléculas, Então, a gente tem um aqui e duas. Então, duas moléculas de O2. Então, a gente tem o O ligado ao O em cada uma dessas moléculas. E vai produzir o quê? O CO2, então o C é o pretinho, ligado ao oxigênio. E vai produzir duas moléculas de água, uma, duas. O oxigênio é o vermelho, ligado ao H, ligado ao H. Então, como que foi o balanceamento dessa equação? Acrescentou o 2 aqui e aqui. Por quê? Porque assim, ela vai igualar, no caso, a equação, ela vai ficar com 4 hidrogênios nos reagentes e 4 nos produtos. Ah, mas professora, como que a senhora sabe disso? Quem que é reagente, quem que é produto? Reagentes são todos aqueles que estão antes da setinha. Essa setinha aqui indica que ocorreu uma reação. Então, tudo que está antes dela é chamado de reagente. E tudo que está depois dela é chamado de produto. Então, algumas reações vão formar um produto só, 2, 3, vai depender da reação. Mas sempre o que está antes reagente e o que está depois produto. E a setinha indica que ocorreu uma reação. Os números que vêm antes de cada substância indicam quantas moléculas que tem.
Então, quando não tem nenhum número, indica que é só uma. Se tem um número, ele indica a quantidade, nesse caso, 2 moléculas. Aqui não tem número, então uma molécula só. Aqui tem o número 2, 2 moléculas. Para você calcular a quantidade, você basta multiplicar o número que vem antes pela quantidade que tem no átomo. Então, nesse carboninho aqui mesmo, ó, não tem nada. Então, 1 carbono. 1 vezes 1, somente 1. E lá nos produtos eu tenho quantos carbonos? 1 também. Agora, o oxigênio, quantos oxigênios que eu tenho de cá? Se eu tirar esse 2, eu vou ficar só com 2 oxigênios, certo? Se eu tirar essa molécula aqui, quantos oxigênios eu teria formado? 1, 2, 3. De onde saiu esse outro oxigênio? Então, para eu usar mais um oxigênio, eu preciso de outra molécula de O2. Mas aí aqui ficou 4, e lá tem quantos? 3. Então, se tem mais um, forma mais uma molécula de água. Por isso que é o balanceamento. A quantidade de átomos no reagente tem que ser igual à quantidade de átomos no produto, mas a quantidade de átomos. Nem sempre você vai ter 3 substâncias de um lado e 3 do outro. Às vezes vão ser 2 de um lado, formando apenas uma do outro. Mas se você analisar a quantidade de átomos, ela vai ser a mesma. Então, vamos responder. Letra A. Quais são os reagentes? Então, como eu falei, reagente é quem está antes da seta. Então, antes da seta eu tenho o gás metano e o O2. Então, basta eu marcar esses dois aqui. Quais são os produtos? Os produtos são aqueles que estão depois da setinha. Então, eu tenho CO2 e H2O. Qual o número de átomos dos reagentes? A gente vai contar as bolinhas para ver. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou conferir se do outro lado também tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, se uma reação está balanceada, o lado dos produtos e dos reagentes vão ter o mesmo número de átomos. Então, nesse caso, 9 e aqui também 9. Qual é o número de átomos reagentes? 9. Qual é o número de átomos dos produtos? 9 também, ok? Dando continuidade. Número 2. A frase do nada, nada. Em nada, nada pode transformar-se. Relaciona-se com as ideias de Dalton, Proust, Boyle, Lavoisier. Quando você começa a estudar as reações químicas, você é apresentado a 3 leis principais, que são chamadas de leis ponderais. Lei de Dalton, lei de Proust e lei de Lavoisier. Todas as 3, elas têm imensa importância para falar sobre o quê? Da conservação das massas, da proporção entre as substâncias e também que o quê? Nenhuma substância vai sumir, né? Ela vai sempre ser transformada em outra. Nesse caso do nada, nada, em nada, nada pode transformar-se. Ela se relaciona com a lei da conservação das massas. Por quê? Que ela é uma lei de Lavoisier. Lavoisier, ele enunciou o seguinte: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Por que ele afirma isso? Porque quando você tem uma reação química, nenhuma substância simplesmente vai desaparecer ou aparecer do nada. Ela vai sofrer uma reação, uma transformação e vai mudar, né, para outra coisa. Então, por exemplo, até um alimento, quando ele se decompõe, ele vai ser transformado em outra coisa, em outros produtos, ele pode ser transformado em energia. Então, sempre vai haver uma transformação e não uma perca, né? Por isso que fala, nada se perde, tudo se transforma. Então, da mesma forma, essa frase ela vai se relacionar com a ideia de Lavoisier, né? A ideia de transformação, ok? Dando continuidade.
Leia as afirmativas abaixo e, com base nos seus conhecimentos, classifique-as em verdadeiro ou falso. Número 1. Uma reação química ocorre quando um material passa por uma reação em que sua constituição muda, ou seja, seus átomos se rearranjam para formar novas substâncias. Verdadeiro. A palavra rearranja, ela é chave nessa afirmativa. Por quê? Porque ela demonstra que os átomos eles não vão sumir, eles só vão mudar a forma como estão ligados para formar novas substâncias. Então, isso é uma descrição correta da reação química. Número 2. Nas reações químicas, as substâncias iniciais são chamadas de reagentes e as finais de produtos, e as reações são representadas por meio de equações químicas. Verdadeiro. Foi até aquilo que eu expliquei, né, antes da gente começar a nossa correção. Então, número 1, verdadeiro. Número 2, verdadeiro. Vamos para número 3. Na lei da conservação das massas, a massa dos reagentes é diferente das massas dos produtos. Falso. Sabe como que eu sei que é falso? Lembra quando eu falei para vocês que a quantidade de átomos dos reagentes deve ser igual à quantidade de átomos dos produtos. A partir do momento que você tem a mesma quantidade de átomos, você também vai ter a mesma massa, porque a massa dos átomos ela não vai mudar, ela vai sofrer conservação. Então, essa palavra aqui, ó, é diferente, ela torna toda essa afirmativa errada, por isso que ela é falsa. Número 4. Na lei das proporções definidas, a relação entre as massas é variável. Vamos refletir. Se a lei já fala de proporção definida, a relação entre as massas ela é o quê? Definida, ela não é variável. Então, nesse caso, a palavra aqui, variável, tornou a minha afirmativa falsa. Então, nesse caso, a alternativa correta vai ser a letra C, que classifica verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, ok? Então, prosseguindo para número 4. Reações químicas são representadas por meio de equações. Acabamos de ver na questão anterior, correto? As quantidades de reagentes e formados em uma equação são representadas por números e ajustadas por meio do balanceamento da equação química. Por que é importante balancear uma equação química? Então, vamos lá. Letra A. Balancear uma equação química é importante porque temos que ter reagentes iguais a produtos? Não. Os reagentes não são iguais aos produtos. A gente tem que ter a mesma quantidade de átomos, mas eles não são iguais. Lembra que uma substância rearranja para se transformar em outra? Então, eles não são iguais. Então, não é essa daqui. Letra B. Balancear uma equação é importante porque, usando as equações químicas balanceadas, podemos realizar cálculos estequiométricos e prever a quantidade de reagentes utilizados e produtos formados a partir das proporções que viabilizam as reações químicas. Professor, eu não sei se é essa. Estou muito em dúvida com algumas palavras. Vou deixar esse ponto de interrogação e a gente vai ler as outras e a gente volta nessa depois, ok? Letra C. Balancear uma equação é importante porque temos que ter a mesma quantidade entre os reagentes e entre os produtos. Olha, a questão nem definiu a quantidade de quê que tem que estar igual. Se ela tivesse colocado que era a quantidade de átomos igual entre reagentes e produtos, ela ficaria correta. Mas como ela não definiu, então a gente já deduz que ela está errada, né? Letra D. Balancear uma equação não é importante, segundo as leis ponderais. Falso, muito falso. Sabe por quê? Lavoisier não disse que nada vai se perder, tudo vai se transformar? Se você lembra quando eu falei lá na questão número 1, se você não balancear a equação, o que vai acontecer?
vai ficar faltando átomo, vai sobrar átomo de um lado. O que vai acontecer? Nenhum átomo aparece do nada. Então, a gente balanceia para o quê? Para garantir que todos os átomos são utilizados e todos os átomos necessários vão estar ali na nossa equação. Então, nesse caso, a gente sobrou a letra B. E eu vou te explicar por que essa daí é a verdadeira. Tá, balancear uma equação é importante porque usando as equações químicas balanceadas, podemos realizar cálculos estequiométricos. Vou te explicar o que é um cálculo estequiométrico. O cálculo estequiométrico, ele vai sempre analisar a medida da substância, a proporção. Então, suponha que você, sei lá, você vai usar a quantidade de gás metano para queimar, para poder formar gás carbônico e água. Você vai fazer isso no laboratório, totalmente controlado. E você precisa saber exatamente a quantidade lá do gás metano que você vai precisar. Mas aí, se a sua equação não tiver balanceada, você não sabe a proporção do volume, por exemplo. Lembra lá que era 1CH4 mais 2O2. Então, é sempre volume de 1 para 2. Então, se você não sabe, não fez o balanceamento e coloca o volume de 1 para 1, você não vai produzir, a reação não vai acontecer da forma correta que você espera. Por isso, ele é importante. E os cálculos estequiométricos são isso, é a análise das medidas, o cálculo das medidas necessárias para realizar uma reação química em laboratório. Depois, a questão diz também que é importante para prever a quantidade de reagente utilizado e produto formado. Olha aí, ó, o que eu acabei de falar. Então, ela vai prever a quantidade de reagente e produto formado a partir das proporções que viabilizam as reações químicas. Então, as proporções é isso, né? Então, 1 mol para 2 mols, que é o número que vem antes da substância. Então, por isso, a letra B está correta. Então, lembrando, a letra C não está correta porque não definiu, né, o que teria de mesma quantidade, mas se fosse a mesma quantidade de átomos entre reagente e produto, sim, estaria correto, mas como não definiu, por isso ela está errada, tá bem? Próxima questão. Assinale quais são as leis ponderais e seus respectivos enunciados. Então, a número 5, ela apresenta 3 leis: lei de Proust, lei de Gay-Lussac e lei de Lavoisier. Dentre as leis dentro da química, temos 4 principais: lei de Dalton, lei de Proust, lei de Lavoisier e lei de Gay-Lussac. Dessas 4, somente Gay-Lussac não é uma lei ponderal, porque Gay-Lussac ele vai tratar sobre os gases. Então, não é uma lei que trata da conservação da massa, nem das proporções, das reações químicas. Então, ela não está relacionada com a lei ponderal. A lei ponderal trata sempre das reações químicas, ok? Então, nesse caso, somente Gay-Lussac que não. Então, lei de Proust é e lei de Lavoisier também é, porque sempre vai tratar, né, das reações químicas, ok? Próxima questão. Número 6. Considere as reações químicas abaixo. Então, a gente vai analisar cada uma dessas reações. Então, vamos ver. A número 1, ela tem 2K mais Cl2 e produziu KCl. Olha, eu tenho 2 aqui e 2 aqui, mas eu só tenho um de cada, então ela não tá balanceada. Para balancear, eu teria que colocar um 2 desse lado, né? Que ia ficar 2K e 2Cl também. Como ela, eu não vou escrever aqui, ó, não balanceada. A número 2, vamos analisar. Eu tenho 2Mg mais O2. Então, 2 mols de magnésio mais O2, né, que é o oxigênio. Vai formar 2MgO, óxido de magnésio. 2Mg, 2Mg. 2O, 2 vezes 1, 2. Então, ela está balanceada, porque ela tem a mesma quantidade de átomos nos reagentes e nos produtos. Lembra, ó, setinha divide reagente e produto. Número 3, Pb
Nos reagentes, eu só tenho 1. Nos produtos, só 1 também. O S, eu tenho 1, mais 1, 2. Então, nos reagentes, eu tenho 2. E nos produtos, 1, mais 1, 2 também. Também balanceado. Oxigênio aqui, eu tenho 4. E nos produtos, 4 também. Na, aqui eu tenho 2. E nos produtos, também tenho 2. Então, ela também está balanceada. Não preciso realizar o balanceamento, porque ela já está balanceada. Número 4, CH4. Então, aqui eu tenho um carbono e lá nos produtos 1. Hidrogênio eu tenho 4 e aqui eu tenho 4 também. O gás oxigênio aqui, ó, 2 vezes 2, 4. Aqui eu tenho 2 mais 2 vezes 1, 2, né? Então, 2 mais 2, 4. 4 de um lado e 4 do outro. Também está balanceada. Por fim, a número 5. Olha o S do enxofre. Aqui eu tenho 1 e de cá, 1 também. Oxigênio, 2 mais 1, 3. E de cá, 4. Não tá balanceada. Então, se ela não tá balanceada, eu deveria realizar o balanceamento dela. Como que a gente faria para balancear essa equação? Provavelmente, a gente teria que acrescentar, né, o número 2 desse lado, para ficar 4. E daqui 2, e ficou 4. E aqui 2. Não daria certo, né? Não daria. Não, na verdade. 4. Eu vou fazer o balanceamento dessa equação num vídeo à parte, porque se eu fizer aqui, eu vou deixar, além dessa aula muito longa, vocês vão ficar um pouco confusos. Mas o importante é vocês verem que ela não está balanceada, ok? Então, nesse caso, podemos afirmar que a equação 2, 3 e 4 estão balanceadas, que é a letra B, ok? Então, na questão 6 era apenas para você analisar qual estava balanceada e qual não estava. Então, a gente viu que as que não estavam era número 1 e 5. Vou realizar o balanceamento dela e quem tiver interesse, manda mensagem para mim no privado que eu envio a questão balanceada, tá bom? Se você assistiu até aqui, você vai receber um bônus. Qual será esse bônus? Faça a correção no seu caderno, tire a foto, envie no meu privado no WhatsApp, que você vai receber uma nota extra adicionada à nota da sua avaliação, tá bem? Então, muito obrigado por sua participação. Se tiver dúvida, deixe o comentário aí no vídeo ou manda no meu privado no WhatsApp. Muito obrigada, um beijo e até a próxima aula. Ah, não esqueça de deixar o seu like. Até mais!